Estava estabelecido que, no verdadeiro anarquismo, cada um tem que, por suas próprias forças, criar liberdade e combater as ficções sociais. Pois, por minhas próprias forças, eu ia criar liberdade e combater as ficções sociais. Ninguém queria seguir-me no verdadeiro caminho anarquista? Seguiria eu por ele. Iria eu só, com os meus recursos, com a minha fé, desacompanhado até do apoio mental dos que tinham sido meus camaradas, contra as ficções sociais inteiras. Não digo que fosse um belo gesto, nem um gesto heróico. Foi simplesmente um gesto natural. Se o caminho tinha que ser seguido por cada um separadamente, eu não precisava de mais ninguém para o seguir. Bastava o meu ideal. Foi baseado nestes princípios e nestas circunstâncias que decidi, por mim só, combater as ficções sociais. Suspendeu um pouco o discurso, que se lhe tornara quente e fluido. Retomou-o dali a pouco, com a voz jamais sossegada. É o estado de guerra, pensei eu, entre mim e as ficções sociais. Muito bem. O que posso eu fazer contra as ficções sociais? Trabalho sozinho para não poder de modo nenhum criar qualquer tirania. Como posso eu colaborar sozinho na preparação da revolução social, na preparação da humanidade para a sociedade livre? Tenho que escolher um de dois processos, dos dois processos que há. Caso, é claro, não possa servir-me de ambos. Os dois processos são a ação indireta, isto é, a propaganda e a ação direta de qualquer espécie. Pensei primeiro na ação indireta, isto é, na propaganda. Que propaganda poderia eu fazer só por mim? A parte desta propaganda que sempre vejo se vai fazendo em conversa, com este ou aquele, ao acaso e servindo-nos de todas as oportunidades. O que eu poderia saber era se a ação indireta era um caminho por onde eu pudesse encaminhar a minha atividade de anarquista energicamente, isto é, de modo a produzir resultados sensíveis. Vi logo que não podia ser. Não sou orador e não sou escritor. Quero dizer, sou capaz de falar em público, se for preciso, e sou capaz de escrever um artigo de jornal. Mas o que eu queria averiguar era se o meu feitio natural indicava que, especializando-me na ação indireta, de qualquer das duas espécies ou em ambas, eu poderia obter resultados mais positivos para a ideia anarquista que especializando os meus esforços em qualquer outro sentido. Ora, a ação é sempre mais proveitosa que a propaganda, exceto para os indivíduos, cujo feitio os indica essencialmente como propagandistas, os grandes oradores, capazes de eletrizar multidões e arrastá-las atrás de si, ou os grandes escritores, capazes de fascinar e convencer com seus livros. Não me parece que eu seja muito vaidoso, mas, se o sou, não me dá pelo menos para me envaidecer daquelas qualidades que não tenho. E como lhe disse, nunca me deu para julgar orador ou escritor. Por isso, abandonei a ideia da ação indireta como caminho a dar à minha atividade de anarquista. Por exclusão de partes, era forçado a escolher a ação direta, isto é, o esforço aplicado à prática da vida, a vida real. Não era a inteligência, mas a ação. Muito bem, assim seria. Tinha eu, pois, que aplicar à vida prática o processo fundamental de ação anarquista que eu já tinha esclarecido, combater as ficções sociais sem criar tirania nova, criando já, caso fosse possível, qualquer coisa da liberdade futura. Ora, como diabo se faz isso na prática? Ora, o que é combater na prática? Combater na prática é a guerra. É uma guerra, pelo menos. Como é que se faz guerra às ficções sociais? Antes de mais nada, como é que se faz guerra?
Como é que se vence o inimigo em qualquer guerra? De uma de duas maneiras: ou matando-o, isto é, destruindo-o, ou aprisionando-o, isto é, subjugando-o, reduzindo-o à inatividade. Destruir as ficções sociais não podia eu fazer. Destruir as ficções sociais só o podia fazer a revolução social. Até ali, as ficções sociais podiam estar abaladas, cambaleando por um fio, mas destruídas só o estariam com a vinda da sociedade livre e a queda positiva da sociedade burguesa. O mais que eu poderia fazer nesse sentido era destruir. Destruir no sentido físico de matar um ou outro membro das classes representativas da sociedade burguesa. Estudei o caso e vi que era asneira. Supunha você que eu matava um ou dois, ou uma dúzia de representantes da tirania das ficções sociais. O resultado? As ficções sociais ficavam mais abaladas? Não ficavam. As ficções sociais não são como uma situação política que pode depender de um pequeno número de homens, de um só homem por vezes. O que há de mal nas ficções sociais são elas, no seu conjunto, e não os indivíduos que as representam, senão por serem representantes delas. Depois, um atentado de ordem social produz sempre uma reação. Não só tudo fica na mesma, mas, a mais das vezes, piora. E ainda por cima, supunha, como é natural, que, depois de um atentado, eu era caçado. Era caçado e liquidado de uma maneira ou outra. E supunha que eu tenha dado cabo de uma dúzia de capitalistas. Em que vinha isso tudo dar, em resumo? Com a minha liquidação, ainda que não por morte, mas por simples prisão ou degredo, a causa anarquista perdia um elemento de combate. E os 12 capitalistas que eu teria estendido não eram 12 elementos que a sociedade burguesa tinha perdido, porque os elementos componentes da sociedade burguesa não são elementos de combate, mas elementos puramente passivos, pois que o combate está não nos membros da sociedade burguesa, mas no conjunto de ficções sociais em que essa sociedade assenta. Ora, as ficções sociais não são gente em que se possa dar tiros. Você compreende bem? Não era como o soldado de um exército que mata 12 soldados de um exército contrário. Era como um soldado que mata 12 civis da nação do outro exército. É matar estupidamente, porque não se elimina combate nenhum. Eu não podia, portanto, pensar em destruir, nem no todo, nem em nenhuma parte, as ficções sociais. Tinha então que subjugá-las, que vencê-las, subjugando-as, reduzindo-as à inatividade. Apontou para mim o indicador direito súbito. Foi o que eu fiz. Retirou logo o gesto e continuou.